Boa noite. Seguindo o protocolo, né? Meu nome é Rodolfo e trabalho aqui na casa há um tempo. Desculpa. Pegando no tranco o nome disso. O carro, quando começa engasgado, ele vai chegando. Daqui a pouco estão falando menos, Rodolfo, menos, fala mais baixo. O tema de hoje é um tema espinhoso. A Raquel tem bom gosto, né? Então ela colocou lá a jornada evolutiva da alma. O nome disso é assim, Parábola do Filho Pródigo. Então é mais ou menos nesse cenário. Ela, para não assustar ninguém, ela colocou com esse nome para a gente ficar... Já me ajudou, ela já jogou metade do jogo. Então, a gente vai fazer uma abordagem sobre a parábola do Filho Pródigo com esse intento, né? Um processo de jornada evolutiva da alma, mas falando de nós. Tentando trazer aqueles ensinamentos para o nosso dia a dia, ou para a nossa realidade. Antes de começar a falar, antes da gente começar a conversa propriamente dita, falar sobre as fontes, que é que hoje a gente precisa de uma atenção por conta do caminho que a gente escolheu para percorrer. Kardec, sempre. Emmanuel, com algumas observações de base espírita, tradicional, se é que a gente pode chamar dessa forma. Joana de Ângeles, sobretudo no livro Encontro e Autoencontro, onde ela faz uma análise com viés psicológico dessa palestra, e tem desse livro aquela frase célebre, né? Eu não sei nem se é do livro, mas é uma frase que as pessoas falam quando leem o livro. É o Evangelho dentro do Evangelho. Tamanho a estrutura complexa que Jesus colocou dentro dessa parábola. E o que tem de um pouco diferente, que é o que eu gostaria de chamar a atenção, é uma biografia de Kennedy Bailey. Kennedy Bailey é um historiador que faz a interpretação das parábolas do Evangelho de Jesus, mas com a tônica do Oriente. Ou seja, ele nos força uma viagem à estrutura da época para a gente poder olhar para a parábola de forma mais realista. É mais ou menos assim, se eu falar para vocês que arroz e feijão no Brasil é mais gostoso que aqui, é difícil perceber se vocês não conseguem vestir a nossa camisa da tradição brasileira em comer arroz e feijão. O pão de queijo de Minas é diferente do pão de queijo do Rio de Janeiro? Da mesma forma. Da mesma forma que o pudim de Abade de Prisco da Dona Samira é único. Tem um aqui, ó. Então a gente vai nessa linha. E a estrutura de trazer o historiador para uma conversa espírita tem isso. A gente tentar trazer o cheiro daquele momento para o dia de hoje. Então, para começar, eu não sou um bom leitor, mas a monotonia é necessária, mas vai ser rapidinho. Parábola dos 2 filhos. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dai-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do país para uma região distante, e de lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que enviou a seus campos para apacentar porcos, cuidar de porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas, a vagem, o capim que dá para o porco, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e compadeceu, e correu, lançando sobre o pescoço dele, e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai,
pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: trazei a principal estola, a vestimenta, e vestiu. Dai um anel para sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e deleitemos. Deleitemos comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que se aproximou da casa, ouviu a música e as danças. Convocando um dos servos, informa-se sobre o ocorrido e o que seria isso. E o servo lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava, implorava ele. Em resposta a seu pai, disse: eis que te sirvo há anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Bom, essa é a parábola. Agora que começa a complicação, que antes era só ler, né? Essa parábola, inicialmente, né? A gente conhece ela como a parábola do filho pródigo. Aqui já tem um equívoco, né? O filho pródigo em quê? Ele pode ser pródigo em virtudes, pode ser pródigo em defeitos, pode ser pródigo em diversas coisas. Então, o mais correto em nomenclatura seria aí a parábola dos três pródigos. O filho mais novo, o filho mais velho e o pródigo de amor, que é o pai. Ou a parábola dos dois filhos perdidos. Mas, para nós hoje, a parábola do filho pródigo, para não complicar a vida de ninguém. Tolstói tem uma frase que ele diz mais ou menos assim: se queres ser universal, começa por pintar a sua aldeia. E é nesse caminho que a gente vai seguir hoje. Eu convido todos vocês para despirem do que a gente tem hoje de conceito de sociedade, de hábitos que a gente tem hoje. E vamos tentar entrar dentro do hábito daquele povo, daqueles personagens, daquelas pessoas. Primeiro, vamos traçar um paralelo aqui, onde que fica geograficamente aquela região para a qual Jesus falava. Pedacinho de Israel, pedacinho da Síria, Paquistão, enfim, aquele Oriente Central. Percebe que hoje a gente já tem conflito de todas as formas naquela região? E percebe que isso já é antigo? E os hábitos? Sobretudo em relação às mulheres, que são os mais gritantes socialmente falando hoje em dia, mas os hábitos entre eles ainda têm uma certa rigidez muito grande. Certa rigidez porque nós olhamos com o olhar de uma cultura ocidental. Não olhamos com o olhar situado na cultura que os pertence. Geraria menos estranho. É claro que violência é violência em qualquer lugar, não se compactua com isso em lugar nenhum. Mas os hábitos do dia a dia são diferentes e são necessários botar dentro do ponto social que se encontra. O outro ponto. Jesus falou essa parábola para quem? Em que situação? Esse entendimento é tão importante que é só uma brincadeira. A gente brinca hoje que uma mulher ou uma garota, quando é bonita, ela é uma gatinha, é uma gata, não é isso? Pelo menos no Brasil, se eu falo para uma mulher que ela é uma gata ou uma gatinha, eu estou, de certa forma, é um elogio, né? Mas naquela época era uma cabrita. Tenho certeza, se eu chegar para qualquer mulher que hoje chamar ela de uma cabrita, a última coisa que vai imaginar que seria um elogio, concorda? Mas naquela época era. Então é necessário vestir a camisa da época. De coisas tão simples que faz uma diferença brutal no entendimento final.
E Jesus contou isso para quem? Contou por que essa parábola? Foi mais ou menos assim. Ele foi convidado para o almoço. E chegou nesse almoço, ou melhor, ele chegou no lugar e foi chamado para o almoço. É interessante aqui que quando a gente chama alguém para o almoço, sobretudo se o almoço for na cozinha. Eu digo na cozinha porque eu, pelo menos na minha família, a gente chama para a cozinha aquele que é amigo mesmo. Para o almoço na sala é aquele que é amigo. E o cara que não é muito amigo, a gente não oferece nem um café. Oi, oi, está na hora, com licença. Mas então Jesus foi chamado para um almoço. Então, onde ele chegou, ele tinha uma respeitabilidade. As pessoas queriam ouvi-lo. Estavam ali apreensivos na sua opinião. E quando ele percebe as pessoas, ele chama para a mesa os publicanos e os pecadores. E aqui começou o negócio da raia, né? Da raia, como se diz aqui em Portugal, né? Dá problema. Porque os publicanos e os pecadores, pelo próprio nome diz, tem uma rixa com outro grupo muito famoso para a gente, que são os fariseus. E quando ele está nesse almoço, ele começa a contar essa parábola. É óbvio que gerou um mal-estar tremendo, né? Porque fica muito claro nessa distribuição que o filho mais novo seriam os pecadores e seriam os publicanos. Mas tem um outro segundo filho, que é o filho mais velho, e o filho mais velho seriam os fariseus. E aí ficou aquele clima chato no ar, né? Porque o filho mais velho, ele tem traços de vaidade, tem uns traços de egoísmo muito exagerados. E é um pouco diferente dos traços, entre aspas, mais ingênuos do filho mais novo. A pergunta para a gente já ter aqui na orelha: qual é melhor? Ou melhor, qual que desejaríamos ser se tivéssemos que escolher? Óbvio que seria nenhum, eu queria estar mais próximo do pai. Mas qual que é mais fácil de aceitação social? Ter esse perfil vaidoso, orgulhoso, que é o perfil farisaico, ou o perfil de rompante, de, entre aspas, ingenuidade de relacionamento com Deus, do perfil do filho mais novo? Essa é a primeira pergunta que a parábola já nos remete. A gente tem dois grandes personagens além do pai, e dois grandes comportamentos psicológicos além do comportamento grandioso do pai. Obviamente que esses comportamentos determinam a forma como nós vamos lidar com o que nós temos de sagrado, com Deus. Trazendo a religião, o processo religioso, melhor dizendo, para um viés orgulhoso, vaidoso, ou um processo religioso para um viés mais grande, não é maior. Nesse caso eu prefiro usar mais grande, mais amplo, mais bonito. Ou o perfil ainda ingênuo do filho mais novo, onde a gente não sabe o que fazer com tamanha potência na mão e sai desperdiçando as nossas oportunidades durante a vida. Essa é a questão, é uma das questões que a gente traz dessa parábola. Bom, e como vivia o povo na época? Antes de tudo, eles viviam em família e numa estrutura social baseada em aldeias. Quando eu digo em família, a gente já imputa no pai uma figura patriarcal. Não estou dizendo severo, mas uma estrutura que existe uma respeitabilidade em cima do pai absoluta. Principalmente se esse pai tiver uma característica de ancião. Então, nessa sociedade patriarcal, quando o filho mais novo, que vive com todos eles, faz aquela referência à distribuição da herança, o que significa? Precisamos entender que essa estrutura familiar é uma estrutura gregária, né? Eu tenho a minha casinha aqui, o outro tem uma casinha dele do lado, o outro tem uma casinha do lado, e a gente forma uma aldeia, uma mini vila, tem lá aí essas 100, 150 pessoas.
Se um vai cuidar da ovelha, do cabrito e tal, cuida de todos. Se um vai para o arado, ara para todos. E o que significa então eu, filho mais novo, chegar para o meu pai, olha, divide a herança que eu quero a minha parte? Que comportamento a gente vê hoje em nós que fazia um paralelo, que pode ser feito um paralelo com esse comportamento do filho mais novo? Muitas das vezes a gente toma algumas ações que de certa forma a gente tira do outro o direito de até nos repreender, tamanho absurdo, né? É muito próximo que a gente tem aqui dentro desse contexto do filho próprio, ou melhor, do filho mais novo, dentro dessa parábola. Se eu chego para os meus pais hoje e peço uma distribuição da herança, isso tem um sentido. Distribuição da herança pressupõe que o indivíduo morreu. Concorda? Ele tem lá X bens, vamos dividir, porque ele não é proprietário mais daqueles bens. Então, se eu peço isso para os meus pais, entre aspas, eu estou desejando a morte dele. Hoje, quando a gente vai lá e tira eu não sei o termo que se usa aqui em Portugal, mas a gente informa a justiça que os pais estão tolhidos de razão e por conta disso eu vou pegar o dinheiro dele, vou invalidá-lo, a razão dele, isso já é uma comoção social. Imagina chegar, olha só, divide a herança aí porque eu quero a minha parte e eu não me importo com o senhor. Potencializa isso numa sociedade patriarcal, antiga. Quando naquela época, quando isso acontecia, o público, a aldeia, as pessoas da sociedade esperava que o pai, obviamente, não o fizesse e ainda deserdasse aquele filho, retiraria dele o direito da herança, por tamanho desacato a uma tradição, tamanho desrespeito a uma posição de ancião que um pai tem na família. Esse é o grande viés. Não sejamos ingênuos que o pai na parábola seja o nosso pai aqui na terra, o nosso pai, nossa mãe. Vamos começar a traçar esse paralelo que Jesus estava criando uma ideia de relacionamento com Deus. E quais seriam os bens que a gente pode exigir de Deus enquanto repatriação de herança? É claro que a gente não vai desejar que Deus, entre aspas, morra. Não existe nem a possibilidade. Mas enquanto comportamento psicológico, o que isso significa? Bom, o pai reparte. O filho se vê com, entre aspas, um problema na mão. Porque ele tem terra na mão. E para o desejo dele de sair da vila, porque ele não podia mais ficar, ele tinha que vender, né? Então, quando ele vendeu a terra, ele estruturou uma unidade familiar. É mais ou menos assim, tem a parte da terra da minha família, a parte da terra da família do João, a parte da terra da família do Manuel, eu vou lá e vendo a metade da minha terra, porque era herança. Alguém compra, então eu perdi metade de respeito dentro daquela estrutura. Só um adendo, vocês já repararam alguns filmes, principalmente esses filmes de Hollywood, né? Quando tem um grande executivo que tem que ir numa aldeia de petróleo, lá nas Arábias e tal, pedir autorização para o pai para fazer um negócio, o negócio já pode até estar feito, mas ele tem que ir lá para ter aquela chancela. Hoje, mal, bem, a gente liga para os pais, olha, vendi. Se ligar, né? Ou comprei. Então, se até hoje a gente tem um resquício dessa respeitabilidade, antigamente era muito maior. Então, era isso que se quebrou. Foi isso que aconteceu quando o filho pródigo, ou melhor, o filho mais novo, pediu a sua parte na herança. E teve que vender muito barato. Ao vender muito barato e sair corrido, ele tinha dinheiro na mão. Qual é a importância de dinheiro se tem dificuldade para comprar comida? Você pode ter o dinheiro que for. Se você tiver fome ou sede, você não tem como usá-lo. Não faz muito sentido no nosso dia a dia, porque a gente tem aí os hipermercados, etc. Mas naquela sociedade, a terra era o grande valor, porque é a terra que dava o sustento.
É a terra que gerava a possibilidade de segurança, que gerava a unidade da aldeia. E é sobre essa questão que, quando o indivíduo sai com o dinheiro, ele só resta gastar. E para ter um problema, para complicar a vida dele um pouquinho mais, naquele momento teve uma fome, uma peste. E é muito fácil se a gente imaginar que era um povo agrário, né, de origem agrícola propriamente dito, e simples. Choveu meio-dia a menos, tem meia colheita a menos. E veio a fome. E não adianta ter dinheiro com fome, acabaram-se o dia, não teve sustento. O que restou para o filho pródigo? Ou melhor, para o filho mais novo? Cuidar de porcos. Então, primeiro, ele foi cuidar de porcos, porque não tinha comida. Eu vou conseguir pelo menos comer a comida do porco. Só que não é por aí. Aqui tem um complicador. Cuidar de porco, hoje, na sociedade oriental, hoje é humilhante. Naquela época, tinha um grau de humilhação ainda maior. Faz um paralelo aqui à figura do porco. Hoje, os arquétipos mentais, sobretudo os arquétipos junguianos, que é o que a Joana de Ângeles usa como base para o seu estudo da psicologia espírita, coloca o porco como um dos animais que representa o instinto. Então, nessa representação do instinto, alimentar o porco passa a ser alimentar o instinto. Então a gente percebe aí que é o fundo do poço, né? É uma grande queda. Não, é o fundo do poço ainda não, ele pode descer um pouquinho mais. E ele vai se esforçar. Porque o porco comia algo. Esse algo na época, conta aí as histórias, os historiadores, que era uma vagem chamada vagem gafanhoto. É a mesma que comia João Batista quando teve problema, quando passou por necessidade, por fome e tal. Só que vagem gafanhoto, aqui eu não sei o nome, no Brasil chama-se feijão fradinho. Como é que é o nome aqui? Feijão fradinho. É feijão fradinho também? É um que tem uma fava, né? Aquilo é docinho, né? É bom, né? Agora você imagina aquilo ali sendo só fibra, aquela bucha. Chama-se vagem amarga. E no viés. Não, feijão fradinho é bom demais. Só que na época, num cenário de fome, não iam dar feijão, vagem doce ou vagem gafanhoto para o porco. Faz sentido, né? Se eu tenho a minha plantação, os meus animais, etc., e faltou, o porco é o último. Ou depois do último na fila da alimentação. Então ele comia uma vagem chamada vagem amarga, que tinha valor nutritivo quase que zero. Era isso que se davam aos porcos. E esse filho mais novo passou a se alimentar dessa vagem. Então, se tratar dos porcos já era uma alimentação básica do instinto, ou seja, já era uma situação vexatória, comer o que o porco comia, aí sim começou o fundo do poço. Aí ele começou a chegar no limite do problema dele. Uma pergunta aqui: quantos de nós já não erramos tão feio e que por misericórdia divina tivemos o direito de continuar? Eu posso dizer por mim, eu estou aqui hoje só porque Deus é bom. Porque se ele fosse menos um pouquinho, eu já estava do lado de lá faz tempo. Não aguentava. Então a vida é isso. A misericórdia de Deus é isso. Te dá as oportunidades para o regresso. E é aqui que começa o ajuste, a recuperação. E é onde o filho pródigo, ou melhor, o filho mais novo diz: quantos trabalhadores assalariados na casa do meu pai tem carne, lugar para dormir, tem conforto, mesmo que simples. Por que eu estou aqui alimentando o porco se eu podia estar lá como filho do Deus? Ou melhor, filho do pai. E não como servo. Aqui a gente já pode fazer uma diferença. A condição de servo e a condição de filho. A diferença aqui é quase que sutil, mas dando nome é o seguinte: o servo, ele já recebeu por aquilo que fez.
E filho, ele faz porque coaduna com os objetivos do pai. Rasgando em miúdo o seguinte: o filho veste a camisa do problema, vai lá para resolver. O servo não, ele vai porque está recebendo algo ou porque vai receber algo. Essas são duas grandes posturas nossas enquanto seguidores de Deus, ou melhor, seguidores dos preceitos de Deus, ou dos preceitos corretos da vida. Quantos de nós não temos a expectativa do recebimento no imediato? A postura do servo. E quantos de nós não executamos o trabalho pela honra e pelo objetivo maior daquele trabalho, ou seja, o próximo? Em tudo. Não precisa ser aqui, não precisa ser um trabalho real, remunerado, mas de uma forma como encaramos a vida, o nosso dia a dia. Então aqui ele tem um cair em si. Só que com cair em si tem uma manha, como diz no Brasil, tem um pulo do gato. A gente pode cair em si e ficar numa situação da inércia. É aquela máxima, né? A dor é um excelente despertador, mas ela não te põe para trabalhar. Você tem que levantar e sair. Então, o cair em si, não cair em si ativo. Ele planeja: levantar-me-ei e terei com o meu pai. Esse é o primeiro momento. Então, ele se posicionou para o processo de ajuste e foi ter com o pai. Aqui já mostra um viés de porto seguro. O porto seguro que temos em Deus. A gente pode trazer esse porto seguro em Deus para diversos níveis. O nível mais maduro é nessa relação com o que a gente tem de mais divino, Deus. Ou podemos trazer essa relação de porto seguro até um nível muito prático no dia a dia. No meu nível muito prático no dia a dia, eu espero estar no meu porto seguro amanhã. Eu embarco para o Brasil, o famoso visitar mamãe. Então lá é o meu porto seguro, é o meu ponto de referência. Claro que o ponto do porto seguro máximo, maior, é sempre Deus. Mas a confiança de que quando eu chegar em casa, eu serei recebido antes da porteira é total. E é essa a visão que a gente precisa ter quando a gente cai em equívoco e nós precisamos fazer o caminho de volta da recuperação, passando pelo arrependimento e reajuste com a lei. Bom, o filho mais novo errou, o filho mais novo teve os seus problemas com a paternidade, com o pai, mas ele na verdade tem 3 problemas que poucas pessoas começam a observar nessa história. Ele tem um problema com o pai, certo? Ele tem problema com o irmão e ele tem problema com a aldeia, né? Já pararam para pensar que ele tem que fazer um ajuste aí mais profundo? O problema com o pai, e chega a ser irônico, né? Quando ele cai em si, talvez ele não tenha percebido, ou como nós não percebemos a dimensão do estrago que fizemos, e obviamente não sabemos o caminho que teremos que percorrer de volta. Ele sabe mais ou menos que com o pai dá jeito. Pai é pai, né, bicho? Se eu não estou pedindo pão, ele não vai me dar serpente. Pai é pai. Mas faltou a aldeia e faltou o irmão. Ele volta para casa, insultou o pai ao pedir a divisão dos bens. Esse é o obstáculo mais simples. Tem com a aldeia, porque ele foi expulso por todos, né? Quando ele pediu a divisão da herança, vendeu os bens, ele teve que sair corrido, e pediu com o irmão, e um problema com o irmão, porque ao pedir a divisão da herança ao pai, ele diz para o irmão que não quer nada com ele, que não quer dividir nada com ele quando o pai vier a falecer. É mais ou menos assim: pai, me dá o que é meu, que eu não quero nem o Senhor, e nem quero ter convivência com meu irmão, porque eu estou saindo. E ele iria pedir emprego na terra que seria herança do filho. Então é mais ou menos assim: nós que erramos, que fizemos aí um mar de mágoas, temos que nos reajustar com a lei e com aqueles que nós erramos, com aqueles que nós prejudicamos. Isso é muito bonito, né? Vamos lá. Casal de marido e mulher.
Casal de marido e mulher, o marido é sempre homem, né, bicho? Os exemplos, quando vai falar de algo que fez errado, é sempre homem, né? É inevitável. É a carapaça que quase que serve, né? Então, o marido se equivocou. Ele tem que voltar, se reajustar com a esposa, mas ele tem os filhos também, que ele precisa ir lá e arrumar o que ele deteriorou, a imagem de pai, a referência do lar. Então a gente precisa entender que a gente tem que fazer o ajuste perante a lei, perante o alvo principal da nossa mágoa, mas ao mesmo tempo fazer o assentamento de todos aqueles problemas que a gente causou em consequência. Bom, o pai está um belo dia na varanda e vê lá de longe, descendo o morro, um sujeito meio capenga, né, porque estava passando fome, e percebe que é o filho. E quando percebe que é o filho, ele sai galopando quase, correndo no meio da aldeia. Chega perto do filho e não dá um oi. Ele ultrapassa os limites da vila, né, da aldeia, ultrapassa a porteira, vai ter com o filho antes do filho chegar. Aqui faz um viés, antes do filho cumprir todo o caminho de volta. Quantas vezes a gente só pensa em começar a fazer um processo de mudança, vem a vida e nos enche de escora para que a gente arrume a sustentação e seguir reto. Eu posso falar os meus exemplos aqui, daria para falar um mundo. Como eu disse, por excesso de misericórdia que a gente consegue estar aqui hoje, não por mérito próprio. Então, nesse viés, o pai, quando encontra o filho, enche de beijo, de forma muito entusiasmada, o que é muito atípico frente àquela cultura muito casta, muito fechada. Então, além de não deixar o filho percorrer o caminho de volta sozinho, ele entrega as escolas, entrega ajuda, ele o recebe como seus. E esse beijo, o que diz? Está acabado, não precisa fazer mais nada, já entendi, entre nós dois está resolvido, vamos embora para o próximo. Ou seja, entre o pai e o filho, aquele cenário, aquelas rusgas, estava pronta. Que é muito parecido quando a gente vê a Deus, quando a gente recorre ao caminho correto e vem a vida e nos... Olha, entendemos se errou, vamos virar a página, vamos botar uma pedra nessa, vamos para a próxima. Mas faltava com a aldeia. E como é que ele vai se arrumar com a aldeia? Porque com o pai estava ok. Faltou com aqueles que nos cercam. A primeira grande falha, só uma observação aqui do irmão, foi nesse processo. Quando o pai chega para o filho e enche ele de beijos, tem um significado simbólico da cultura oriental. Quando duas pessoas tinham uma rixa, por qualquer motivo que seja, antes de chegar às vias de fato de ter um problema de violência física, etc., era comum chamar uma figura do conciliador. A figura do conciliador é uma figura terceira que seja de confiança de nós dois, ou melhor, dos dois que estão em conflito. E essa figura do conciliador faz seus arranjos, conversa, ajeita, bota as regras do novo relacionamento e, se tudo der certo, eles selam a paz com um beijo. Então vai lá, beijo no rosto, a paz está selada, vamos para o próximo. O pai, quando chegou e deu vários beijos, ele teve essa significação cultural. Mas quem foi o mediador nesse contexto? Culturalmente, deveria ter sido o irmão mais velho, que não deveria ter deixado o irmão mais novo pedir a parte da herança. É tipo assim, bicho, você está sabendo a besteira que você está fazendo? Fica aqui, fica quieto aqui, amadurece a ideia um pouco mais, enfim, fazer todo o seu esforço para que aquele desfecho não acontecesse. E em seguida, nesse caso da reconciliação, deveria ser dele o papel de mediador, e não foi. Aqui o primeiro falho de caráter do irmão, um processo de omissão profundo frente a uma cultura da época. Bom, o problema do pai estava resolvido, já houve a restauração da condição de pai e filho, a paternidade entre os dois, e para complicar ainda mais, o pai manda matar um boi, não manda matar um cabrito. Você sabe a diferença entre o boi e o cabrito? É grande, é o tamanho.
é o tamanho. Porque quando a gente mata um cabrito, a gente consegue fazer um assado doméstico. Só você, sua família. E quando você mata um boi? Não dá para ser um assado doméstico. Tem que ser, igual falando, uma churrasqueada lá do sul. E numa churrasqueada, ou seja, numa festa de arromba, você tem que chamar os convidados, senão a carne estraga. Mas estraga mesmo, porque não tinha geladeira. É importante, é só um parêntese, que Jesus, ao falar as parábolas, usava as figuras de época. Então, matar um boi significa que tinha festa na aldeia. E festa na aldeia porque o filho que estava perdido, o filho mais novo, voltou. Então, vamos lá. O pai, que quando viu o filho de longe, saiu correndo. Aqui, outro parênteses. Sair correndo para o ancião, não é que vai quebrar o fêmur, porque vai cair igual a gente tem no dia atual, não. O problema do ancião é que ele tem uma bata, né? Uma estola muito longa, pode tropeçar, cair, mas principalmente porque o ancião tem nele um ar de majestosidade. Ele é majestoso ao caminhar. O ancião não corre. Então, se o ancião passou correndo no meio da aldeia, opa, pera lá que tem um problema. Alguns falam, se o ancião correu, corre, porque aquilo ali é muito sério. E o ancião correu em busca para receber o filho. E ainda fez uma festa dentro da comunidade inteira. Ou seja, ele resolveu dois problemas, né? Resolveu a relação da paternidade, é o problema do filho com o pai, e resolveu o problema do filho com a aldeia. Não é verdade? Eu brinco o seguinte, quando o marido sai de casa e volta, quantos almoços de domingo já não teve o mesmo efeito? Ou churrasco, né? Para ser o bom brasileiro. O paralelo é válido? Claro que é. Claro que cada um usando a sua estrutura de problema ou a sua estrutura de solução. Poderíamos dar outros exemplos, né? Trocar o churrasco por bacalhau. Mas é o mesmo cenário. Ou francesinha aqui em Braga. Enfim, a vida bota todo mundo junto, bota o ajuste sendo feito em comum. Mas, problema com o filho resolvido, ou melhor, problema com o pai resolvido, problema com a aldeia resolvido, e a gente percebe como Jesus vai construindo uma visão de um Deus Pai generoso. Não Deus Pai punitivo, Deus Pai generoso, que busca quando o cara está chegando, quando ele simplesmente demonstrou que quer mudança, ele vai lá e já entrega a escora, que resolve, enquanto o dinamismo positivo da vida, os problemas do dia a dia, por mais que alguns a gente não perceba de tão jambrado que está. Não tem ingênuo falar que a vida não tem problema. Mas também não tem ingênuo em falar que Deus não está no controle para que tudo dê certo. Não dá para misturar as duas coisas. Bom, mas tem um problema com o irmão, né? E o irmão chega em casa. Chega em casa e reclama. E reclama mais ou menos assim, poxa pai, ou melhor, o que está vendo? Pergunta lá para o servo. E o servo explica, teu irmão estava perdido e voltou, e teu pai mandou matar o novilho mais cevado. Não era um qualquer também, agora já não é nem a cabrita, é o novilho mais cevado. E o irmão manda ter com o pai, né? Chama o pai, as favas. Começa aí, tem um processo de hierarquia deturpado. Um irmão, filho, chamar o pai, o ancião, para conversa. A expectativa era que o ancião virasse, poxa, vem você a mim e vem baixo, né? Vem quieto, porque nessa relação eu sou o pai e você é o filho. Mas não, ainda assim o ancião, o pai, vai até o filho e faz e implora, poxa, vem, seu irmão estava perdido e achou, e se achou. Conseguimos achar ele saudável. O pai se humilha, né? Então o seu irmão estava perdido e foi encontrado e regressou. E tudo que era dele é seu também. Essa foi a promessa de Deus para com todos. Somos herdeiros da constelação. Agora, estamos numa posição de servos ou numa posição de filhos? Esse é outro ponto a se pensar. Estamos fazendo as ações que estamos fazendo corretas?
seguidores da lei, mas porque coadunamos com Deus no progresso, ou fazemos porque senão seremos punidos e queremos a recompensa de fazer o certo? Então, temos o comportamento fariseu ou o comportamento publicano pecador? Enfim, dá para fazer aí comportamentos psicológicos antagônicos de todo tipo. Bom, essa é a passagem. Até então, a gente só falou da parábola, trazendo alguns elementos, mas para trazer essa parábola com uma luz diferente, uma luz cultural daquele momento e o que é o reflexo desse processo hoje. Ou melhor, desse processo em nós, na atualidade, na nossa cultura ocidental. Na psicologia junguiana, além da formação dos arquétipos que determinam, ou melhor, que representam os nossos desejos, etc., a gente percebe em outros personagens do cristianismo um processo de cair em si, de queda em ascensão. Aqui a gente usa o exemplo do filho pródigo, ou melhor, do filho mais novo, do filho mais velho, mas a gente pode pegar, por exemplo, com Judas. Judas, na sua alimentação da ideia de domínio, que a queda dele foi essa relação equivocada em entregar Jesus para as autoridades. E o restante a gente já conhece, que o cair em si culminou-se com suicídio. Tem Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, como aqui em Portugal se chama mais normalmente, né? A ânsia de amor dela a fez uma prostituta. O desejo de base era acertar, era ser amada. Mas a representação em ação foi uma representação equivocada. O encontro com o mestre aliou, ela fez o caminho de volta, enfrentou todos os comportamentos farisaicos da época e foi a grande Maria do cristianismo, a maior transformação moral que o cristianismo que representa o cristianismo, a maior transformação moral dentro do cristianismo hoje. Pedro, a sua alimentação exacerbada relacionada ao medo do sofrimento, e Paulo, né, não ia deixar de falar dele, a sua paixão exagerada contra o cristianismo, que no encontro com Jesus ele só virou o foco, né? A mesma paixão a favor do cristianismo, que foi o apóstolo dos gentios, o grande, o monstro no positivo, no lado positivo do cristianismo, responsável por termos hoje essa ramificação toda que a gente tem dentro do viés cristão. Bom, a gente percebe um movimento de queda e um movimento de ascensão. Quantos de nós não temos o mesmo processo em diversos pontos da nossa vida? Isso é uma trajetória uma trajetória padrão do ser espiritual, nessa movimentação para chegar ao Criador. O ápice, no nosso caso aqui, da parábola, é como ele come com os porcos. Depois tem o cair em si, sai da inércia, faz o caminho de volta, retorna ao lar e reajuste com a lei. O cair em si, que tem aqui um critério técnico, digamos assim, porque o arrependimento não é suficiente. Tem que refazer, retirar do outro as marcas da falta. Palavras de Kardec. O arrependimento, sim. A expiação, sim. Expiar em si a dor causada ao outro e restituir o outro da oportunidade perdida ou da oportunidade que ele foi usurpado. Poderia ser o exemplo da parábola dos dois filhos perdidos, poderia ser nos nossos dia a dia, com as simples decisões que a gente toma nos nossos relacionamentos domésticos. Esse é o grande paralelo que se faz. Agora, tendo essa estrutura de Jesus, ficam algumas perguntas situacionais que nos levam a pensar sobre isso tudo. Quantas vezes não somos nós, o filho mais novo, a pegar a nossa parte na herança? E que parte é essa? Ou ter o comportamento fariseu,
dos fariseus, ou o comportamento dos pecadores e dos republicanos, de sermos aquele animal chucro em não aceitar uma rédea de controle, e uma rédea de controle, entre aspas, né? Porque é uma rédea de controle muito doce, porque a gente se alimenta daquilo que dá, a gente se alimenta do amor que entrega. Então, quantas vezes a gente já nos colocou numa posição real de menor, de sermos menores do que Deus? Então, o que é pior? Porque essa resposta é clara, nós somos menores do que Deus. E quantas vezes a gente se colocou numa posição de sermos maiores do que Deus? É difícil essa pergunta, né? Mas é fácil imaginar um cenário. Quantas vezes a nossa decisão é equivocada ou totalmente egoísta, pensando somente no bem imediato e não no bem a longo prazo? Eu posso citar 20 minhas. Na prática, é uma tendência do ser humano tomar decisões sempre com um pano de fundo egoísta, porque é o que ele tem, enquanto humanidade. E o entendimento de que nós estamos imersos em Deus, ou seja, nós estamos imersos na bondade divina, na misericórdia divina. Isso aqui também é um processo difícil da gente pôr em prática, porque quando a gente aceita que a gente está imerso em Deus, imerso numa bondade divina, a gente também tem que, entre aspas, obrigatoriamente aceitar que as vicissitudes do dia a dia, os problemas do dia a dia, seja ele menos ou mais grave, está dentro do nosso contexto. Ou seja, se eu estou passando por uma dificuldade relacionada à minha saúde, eu tenho um processo ali que eu preciso experimentar. Não experimentar no sentido de gostar, mas é de ter a experimentação referente. Ou se eu tenho um processo de gozo, um processo bacana na minha família, nascimento de neto. Lá em casa agora a fase é neto, né? A minha mãe está danada, está com problema. Não tem nenhum vindo dali. Mas tem os outros lados da família. E eu falo, mãe, é melhor então você aproveitar o que tem lá. Entendeu? Porque o lado masculino está ruim. Neto zero. Mas é zero mesmo. Então, mas colocar isso, a vicissitude e o lado bom, também dentro do processo de misericórdia de Deus. Faço um paralelo. A minha mãe era uma pessoa muito sozinha. Então, os netos, para ela, dá vida. Então, tem aí o lado problemático, se é que eu posso dizer dessa forma, um processo de solidão, que não era sozinha nada, só por meu exemplo. E um processo de repopulação doméstica com os netos chegando. Ela está com problema, mesmo. Bom, na jornada heróica da alma, o processo de crescimento espiritual passa por aí. Nós tomamos a nossa herança e saímos. Eu sou o cara que mais fez isso. Conheço muitos que fizeram, todos nós fizemos. Essa parábola, por se tratar exatamente desse processo, traz como uma conclusão aí mais pungente, mais significativa, o infinito amor de Deus, representado por esse Pai, esse Senhor, esse ancião, que nos busca e nos ampara, lá na porteira, do lado de fora, quando só demonstramos, mesmo que foi numa vírgulazinha de ação, o desejo de vir para o bem, ou o desejo de refazer o caminho que foi feito aos frangalhos. Essa certeza de um Deus justo. E é importante ser justo, porque quando a gente erra com alguém, esse alguém passa a ser creditado daquilo que lhe foi usurpado. Então, Deus justo, mas Deus amoroso. Não é um Deus vingativo, é um Deus Pai. Absolutamente bom. E que essa justiça é sentada no mar de amor. Porque se ela for no mar de justiça, ou seja, aquele controle vetorial, volta lá a ser olho por olho, dente por dente. A lei italiana antiga, onde se a gente for aplicar hoje, a gente vai ter um mar de sangue. E não um processo de redenção individual. E que esse Deus, que é o Deus amor que Jesus comentou, ou melhor, que Jesus nos apresentou, é o Pai que nós temos e que nos chama. Não precisamos comer a vargem amarga ou a vargem doce,
ou seja, qual vagem for. Mas se ainda assim comermos, ele nos oferece o caminho de volta, sempre. Pode ser mais longo, pode ser mais curto, cada um sabe o momento do retorno, o momento do arrependimento. A dor, muitas vezes, é um excelente despertador, péssima companhia para a caminhada, mas é um excelente despertador. Não precisamos ser egoístas e nem covardes, como o filho mais velho, mas ainda assim o pai também vai estar sempre lá, de mão aberta. E não precisamos nos preocupar com a reprovação da aldeia, porque no final será sempre entre nós e a nossa consciência, vai ser sempre entre nós e Deus. Eu agradeço imenso, peço desculpa por ter passado os 5 minutos a mais, e essa para mim das parábolas é a mais complexa, com mais interface, e é a que eu mais gosto também. Obrigado mesmo. Boa noite.